Valeu, galera. Vamos lá. A aula de hoje é sobre lei dos gases. O que é um gás ideal? Gás ideal é um sistema composto de várias moléculas e essas moléculas elas são monoatômicas. As moléculas monoatômicas não são comuns no mundo real, mas como um sistema ideal, o gás ideal, ele vai facilitar as operações matemáticas que nós vamos realizar. Dessa maneira, um gás ideal ele vai ser monoatômico. Os gases reais mais próximos dos gases ideais são os gases nobres, que esses são gases monoatômicos. Já a maioria dos gases reais, eles não são monoatômicos, né? Por exemplo, o gás oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, eles são compostos por dois átomos de seus respectivos elementos. O gás carbônico, por exemplo, ele é composto por 3 átomos, onde um é de carbono e 2 são de oxigênio. O gás ozônio, por exemplo, ele é composto por 3 átomos de oxigênio. Então, um gás monoatômico é mais próximo de um gás ideal. Um gás ideal ele também deve ser compressível de uma maneira praticamente infinita. Também é muito complicado porque no mundo real os gases, quando eles são comprimidos, eles recebem uma pressão, eles acabam se transformando em líquido. Isso vai dificultar nossas contas. Por esse motivo, nós vamos imaginar que, independente da pressão colocada sobre um gás, esse gás vai permanecer em estado gasoso. Por exemplo, o gás de cozinha, ele dentro do bujão, ele vai estar em estado líquido. Quando ele é liberado do bujão, a pressão sobre ele diminui, ele volta ao estado gasoso. Para a gente não ter essa dificuldade de transformar líquido em gasoso, nós vamos considerar sempre que o gás ideal ele vai ser gasoso. E ele é quimicamente inerte. Ser quimicamente inerte significa dizer que o gás ele não deve reagir com outros elementos, com outras substâncias que estão ao seu redor, para que a gente possa não ter essa preocupação e ter uma transformação e perda molar no sistema. Bem, um gás real mais próximo de um gás ideal é o hélio, que ele é monoatômico, quimicamente inerte e ele é compressível até temperaturas próximas do zero absoluto. Mas ainda assim, ele é um gás real, portanto, ele não é exatamente um gás ideal. Vamos falar sobre algumas leis da física que tratam do gás. A primeira lei que nós vamos falar é a lei de Boyle-Mariotte. A lei de Boyle-Mariotte é uma lei que fala de uma transformação física isotérmica. O que é uma transformação física? Uma transformação física é uma transformação que muda o estado das substâncias sem mudar a substância. Então, nesta transformação física, que nós vamos chamar de isotérmica, nós temos que a temperatura permanece a mesma, permanece constante, enquanto outras características do sistema mudam. A lei de Boyle-Mariotte diz que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que P vezes V é constante. Em um sistema isolado, temos que P0, P inicial, a pressão inicial, vezes V0, que é o V inicial, o volume inicial, é igual a pressão vezes o volume finais. A lei de Gay-Lussac é uma outra lei que vai tratar das transformações isovolumétricas. O que é uma transformação isovolumétrica? É uma transformação física onde o volume do gás permanece constante.
A lei de Gay-Lussac diz que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que a pressão dividido pela temperatura de um gás é constante. Para as transformações em um sistema isolado, nós vamos ter que a pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual à pressão final dividido pela temperatura final. Basicamente, isso quer dizer que mudanças de temperatura de um gás vão acarretar em mudanças na pressão do mesmo gás. Ainda temos a lei de Charles. A lei de Charles diz que em uma transformação isobárica é uma transformação física onde a pressão permanece constante. A lei de Charles vai dizer que em uma pressão constante, o volume e a temperatura de um gás são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que o volume dividido pela temperatura é constante. Assim, as transformações em um sistema isolado, nós vamos ter que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Nós, com isso, sintetizando essas três leis, podemos chegar na lei do gás ideal para um sistema confinado, onde a pressão, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Assim, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é uma constante, tem um valor constante. Assim, em um gás, em um sistema isolado, nós vamos ter que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura final do gás. Nós ainda temos o que chamamos de lei de Avogadro. A lei de Avogadro diz que em uma substância pura, um gás ideal é uma substância pura, tá? Existe uma relação entre a massa da substância e o número de mols que ela tem. Nesse caso, a massa molar é igual à massa da substância dividido pelo número de mols que ela tem. Lembrando que a massa molar é a massa em gramas de 1 mol da substância, certo? Da substância pura. Algumas constantes importantes são o número de Avogadro, que é um número que foi determinado experimentalmente e ele vai ter uma relação do número de mols, quantos átomos tem em 1 mol de uma substância, que é o valor de 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos em 1 mol da substância. Aqui está escrito o número de Avogadro para vocês terem ideia. É importante nós usarmos a expressão científica, a notação científica, para evitar ter que escrever esse número todo, tá? A constante universal dos gases é uma outra constante determinada experimentalmente e ele é de 0,082 atmosferas vezes litro dividido por mol Kelvin. Esse valor ele vai mudar um pouco dependendo de quais unidades de medida nós estivermos adotando, mas essa é a unidade de medida mais comum para o gás. A lei de Clapeyron é uma lei que ela é um pouco mais geral do que a lei do gás ideal. E nós vamos ter que é uma lei para as transformações gasosas em um ambiente não confinado. Nesse ambiente não confinado, a lei de Clapeyron diz que a pressão e o volume de um gás é igual ao número de mols do gás multiplicado pela constante universal dos gases vezes a temperatura de um gás. Assim, em um ambiente livre, nós vamos ter uma relação determinada pelo número
de mol e essa constante universal dos gases. Basicamente, a constante universal dos gases vai definir uma relação molar do gás. Valeu, até mais.